Oi, gente, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou contar como que era a minha vida antes, como foi a minha conversão e como tá a minha vida agora. Eu cresci num lar totalmente desestruturado, meu pai era alcoólatra e ele já agrediu algumas vezes a minha mãe. Quando eu fiz 5 anos, antes deles se separarem, eu lembro de algumas cenas bem tristes, bem que me marcaram bastante. E como a minha mãe se separou do meu pai, teve um relacionamento que não foi muito saudável, não foi muito legal, ela criou algum tipo de bloqueio, algum tipo de trauma dentro dela. Então, por eu ser parecida com meu pai fisicamente, ela começou a se afastar de mim. Então, eu não conseguia conversar com ela, que ela mandava eu sair de perto, mandava eu calar a boca. E aquele vazio que eu sentia começou a nascer dentro de mim, começou a crescer. E tentaram abusar de mim, eu ainda tinha 5 anos. Aí eu reportei para uma outra pessoa e essa pessoa simplesmente não deu importância, não fez nada. E eu fiquei chateada, mas com uma criança de 5 anos não assimila muito as coisas, né? Então, quando eu fui crescendo, que eu fiz meus 8, meus 10 anos, eu falei, nossa, mas por que que não fez nada? Por que que não corrigiu? Por que que não recebeu nenhuma punição? E por que que eu apanhei? Então, aquela mágoa foi florescendo ainda mais e aquele vazio se expandindo. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a gostar de um menino da escola. Ele já bebia, fumava, usava droga. E aí, pela primeira vez, eu bebi. E eu bebi sempre aumentando dose, bebendo mais, até que eu entrei em coma alcoólico. Mas aí, mesmo assim, eu continuei bebendo. Não bebi por uns dias, mas depois eu continuei bebendo. Porque aquilo me preenchia por um determinado instante, fazia eu dar risada, fazia eu me sentir feliz. E foi passando, o meu irmão ele era dependente químico e eu queria entender o porquê que ele usava aquilo, porquê que ele fazia aquele tipo de coisa, porquê que ele pegava as coisas dentro de casa para manter um vício. Então eu fui experimentar. Então quando dava sexta-feira, eu já estava doidinha para sair pra rua para fazer algumas coisas, para beber, para usar droga, para me divertir. E nessa idade eu já não acreditava mais em Deus, porque eu me negava a acreditar que Deus criasse as pessoas, colocasse no mundo para sofrer. Porque eu queria, ninguém nasce querendo, sabendo o que é felicidade, mas a gente vai crescendo e a gente vai querendo isso pra gente. Então eu queria me sentir amada e eu não sabia o que era amor. Então o tempo foi passando, aí uma amiga minha me chamou pra ir pro centro de Umbanda. Eu não acreditava em Deus. Eu não me sentia amada dentro de casa. Qual o problema de eu ir conhecer um lugar? Fui conhecer o lugar. Lá eu me senti acolhida, com um monte de gente, e sinceramente eu não acreditava no que acontecia lá dentro. Então pra mim era, vamos dizer, um teatro, né? Na realidade não era. E um belo de um dia que eu fui, colocar uma guia em mim, e a partir desse momento eu comecei a perder o controle do meu corpo. Meu coração estava vazio, não acreditava em Deus. Deus pede licença para entrar no nosso coração, o inimigo ele invade. Então o que ele fez? Ele fez de mim morada. Eu comecei a incorporar, mas eu não trabalhava no centro, mas eu comecei a perder o controle do meu corpo. Onde eu estava, eu começava a me mexer ou me falar de uma forma que não era eu. Só que conscientemente eu via tudo que eu estava fazendo, mas eu sabia que não era eu. E aquilo me causou uma confusão muito grande na minha mente, até que falaram que era se existe espírito bom e espírito ruim. Hoje eu entendo que não existe espírito bom e espírito ruim, que é tudo ali, tudo ruim, não presta. E eu até paguei pra tirarem aquilo de mim porque eu não queria. E o tempo foi passando, eu fui perdendo o controle cada vez mais. Como a minha avó ela orava muito dentro de casa, eu entrava lá, eu sentia um ambiente pesado, mas não era a casa que estava pesada, era eu. Porque o que tinha na casa da minha avó era Deus, em mim não era.
Então eu perdi o controle do meu corpo, eu chegava para comer, eu caía de frente ao fogão, eu não conseguia beber, eu não conseguia comer, eu não conseguia mais fazer nada. Eu só conseguia sentir paz estando na rua. E eu comecei cada vez mais a ficar na rua, porque eu falava, meu, eu vou entrar na minha casa, eu vou passar mal, eu vou cair. E nessa época minha mãe começou a ir na igreja. Então ela ganhou um vidrinho de óleo ungido. Eu tava deitada no sofá, ela foi e jogou o óleo no meu pé. Na hora que ela jogou esse óleo no meu pé, eu senti que eu tava caindo num buraco muito grande e profundo. Então eu só via escuridão do meu lado e eu gritava muito. Eu gritava, eu gritava, eu gritava, socorro, 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 socorro. E até que minha mãe começou a tentar me acalmar e eu voltei pro sofá, minha avó ficou um pouco assustada também. E daí em diante as coisas foram piorando, né? Eu emagreci muito por não conseguir comer, por não conseguir me alimentar. E aí minha mãe conversou com meu pai já era convertido há mais tempo e ele levou um pastor na minha casa para orar. Quando esse pastor começou a orar por mim, eu caí no chão, os meus braços foram para trás e eu comecei a falar não mais com a voz de criança que eu falava todas as vezes que algo se manifestava em mim. Eu comecei a falar com uma voz grossa, falando, e eu via como se estivesse em segundo plano, eu ouvia, mas eu não conseguia controlar a minha boca. E a voz falava, eu vou acabar com a vida dela, eu vou matar ela. E o ela, que era vou acabar com ela, era a minha vida. Tava saindo da minha boca que ia acabar com a minha vida. E daí em diante eu perdi a vontade de sair, né? Não quis mais sair de cesta, não quis mais usar nada, não quis mais ir pra lugar nenhum. Tudo que eu sentia sumiu. Só que começou um processo muito grande de libertação. Porque assim, eu não acreditava em Deus e de uma hora para outra eu vi tudo aquilo acontecendo e não adiantava ninguém falar para mim o que eu precisava fazer, porque eu tava sentindo no meu coração que tudo o que tipo, meu pai, minha mãe, minha avó, o pastor, todo mundo que estava ali não poderia me ajudar de forma alguma, mas quem poderia me ajudar, a minha salvação, eu ia encontrar na igreja, a resolução do meu problema. E quando o pastor perguntou se eu aceitava a Jesus, eu aceitei, não por amor, como todos aceitam, mas por temor, por medo, por saber que só ele poderia me ajudar, ele poderia me dar minha vida de volta, né? Porque eu já não tinha mais uma vida. E eu comecei a ir frequentar a igreja. E foi um processo muito demorado, né? Foi um processo bem difícil para mim. Eu participei de umas ministrações, né, com a Neuza Tioca, um seminário de cura e libertação. E tinha muitas pessoas, mas eles selecionavam algumas, né, para fazer individual. E foi nesse momento me escolheram. Eu falei, nossa, mas tem tanta gente aqui, me escolheram. Aí tá bom, fui participar dessas sessões, né, dessas terapias, né. E fui individual. E todos os momentos da minha vida que eu senti mais solidão durante a oração que foi feita, que tava só eu dentro da sala e mais a pessoa, eu comecei a ver que eu não estava sozinha em nenhum momento da minha vida. Eu vi uma pessoa do meu lado me olhando quando eu estava reportando sobre o momento que tentaram me violentar. Eu vi todas as vezes que eu chorei uma pessoa do meu lado. E aquela pessoa era Jesus. E eu via aquilo do meu lado, que em todos os momentos eu não estive sozinha. E aquele momento que eu comecei a ir pra igreja, o meu coração ele foi se preenchendo de uma forma que eu descobri o que era amor, que eu descobri o que era amar. Que pra mim, amar era estar com alguém só por afinidade, por você gostar, mais nada. E hoje eu descobri todas as outras formas que tem. E descobri que tem o respeito, que tem o carinho,
E tudo isso eu aprendi dentro da igreja. Não foi por amor que eu aceitei, mas foi por amor que eu permaneci. Eu tentei me matar também nesse processo antes de eu começar a passar pela libertação. E eu acredito que se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus, se ele não tivesse me libertado, talvez eu não estaria aqui. Hoje eu sou cheia, graças a Deus. Eu sinto o amor e o cuidado de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu tenho algo que para mim é essencial, que Deus me deu uma nova oportunidade de fornecer amor para alguém também, né? Que são os meus filhos. Às vezes eles não trabalham, mas a gente, se o amor que eu tenho por eles é imenso, o amor que Deus tem por mim é muito maior. Hoje eu tenho uma vida mais tranquila, eu tenho uma paz muito grande dentro de mim. Se eu choro, hoje eu tô chorando, mas é porque eu me emociono de lembrar de algumas fases que eu passei, principalmente no de ver as coisas assim, tipo, que aconteceu comigo e de ver onde eu tô hoje. De ver que sim, que por mais que eu achei que Deus não existia, que ele existe e que ele me ama de uma forma incondicional. Bom, gente, é isso. E se eu pudesse escolher hoje ter que passar tudo que eu passei ou crescer dentro da presença de Deus, sem sombra de dúvida, eu prefiro crescer na presença de Deus cada vez mais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham um final de semana muito bom, uma semana maravilhosa. Beijos, fica com Deus.